Muito boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência e dizer para você que está chegando aqui hoje que esse programa fala sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E hoje nós convidamos a Letícia Coelho, empreendedora do segmento de moda, e vai contar a história dela aqui para a gente. E claro que no final vou pedir uma dica de moda para ela, tá? Letícia, obrigada por estar conosco. Ai, tá no mudo. Espera aí, gente, é programa ao Tá, vivo, assim mesmo. pronto. Bora! Estão me ouvindo? Obrigada, Sim, Mara. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre moda, empreendedorismo. É um prazer compartilhar a minha jornada e também poder contribuir com a vida de quem está ouvindo. obrigada. E eu quero começar te perguntando o que você fazia antes de trabalhar com moda, ou se você sempre trabalhou com moda? Não, eu nasci em Anápolis e mudei para Palmas, Tocantins, onde resido há 15 anos, para fazer arquitetura e urbanismo. Foi ali que eu descobri a minha jornada empreendedora. Mara, eu comecei, meu primeiro produto que eu comecei vendendo eram capinhas de régua. Não sei se alguém aqui já fez arquitetura, tem uma régua paralela de 1 metro. E aí eu desenvolvi a capinha para os alunos carregarem, que aqui na nossa cidade não tinha para vender. Então eu morava com a minha tia, de favor, costureira, e ela costurou meus primeiros produtos. E ali eu descobri que eu conseguia fazer um dinheiro para poder manter a faculdade. E é muito interessante o que você falou, porque você tinha a produção da capinha da régua, que é aquela régua enorme, né? Uhum. Como uma renda extra, não era o seu foco, né? Sim, E daí sim. se tornou a sua atividade principal. Sim, eu falo que eu acho que a necessidade faz o empreendedor, né? E quando a gente transforma essa nossa necessidade pessoal em atender uma necessidade do público, a gente une dois fatores muito importantes. Então, meu primeiro grande sonho, Mara, era ser independente, porque os meus pais não tinham condição de me sustentar aqui, onde eu vim fazer faculdade. Então, meu sonho é falar para meu pai começou me dando R$ 200 para eu viver aqui. Então, ia para a faculdade de ônibus, morava de favor na casa de uma tia. Comecei mesmo pequena, empreendendo na faculdade. E o meu primeiro grande sonho era ligar para o meu pai e falar: pai, não precisa mais me mandar esses R$ 200. Ai, que Depois de ideia. 2 anos aqui em Palmas, eu consegui essa independência financeira. Eu consegui me sustentar, manter as minhas despesas. É E foi longe aí. essas duas É cidades? 800 quilômetros. Eu É nasci em Goiás, longe. Anápolis, e eu moro hoje em Palmas, Tocantins. São 800 quilômetros. Nossa, é longe mesmo. O que você acha que foi o maior desafio, que foi mais difícil para você nessa jornada inicial? Na jornada inicial, Isso. Foi falta de dinheiro, eu acho que falta foi de falta de giro, dinheiro. de Falta de dinheiro. dinheiro. Falta de dinheiro e falta de capital de giro. É, Porque porque todo mundo tem um sonho, né, Mara? Muitas pessoas têm um sonho, mas quando muitos você de nós falou não da temos quem. necessidade, me ocorreu isso. Porque Uhum, hoje o empreendedor, grande parte dos empreendedores empreendem porque estão precisando de salário. E sim. aí não tem aquele planejamento. Você nem precisava, porque estava na casa da sua tia, né? Você não foi pagar um aluguel e etc, né? Exato. Mas Não, você chegou a trabalhar com arquitetura ou não? cheguei, nossa, eu falo que fui multifunções. Então, logo no começo da faculdade, eu comecei vendendo as capinhas, mas também fui mentora. A partir do segundo período, você pode ajudar os outros alunos. É um programa da faculdade para você ter uma renda extra. Era R$ 200 por mês para você. Ah, tem um outro nome. Para você assessorar alguns alunos. Então, eu Acho tinha uma que é habilidade para. orientadora, É alguma coisa assim. orientadora. Isso, eu tinha Isso. uma habilidade de desenho e fui orientadora nas matérias de desenho. E aí, então, já fazia essa renda. Aí, depois, surgiu a oportunidade de fazer estágio. Fiz estágio também. Então, eu fazia estágio, era orientadora e vendia. É só não Depois das ter capas, preguiça, né? é, é só, é só decidir fazer do seu tempo, né, o melhor que você pode fazer com ele. Exato. Então, é, aí, Mara, no começo, tipo, eu esgotei, vendi capinha de régua para todo mundo, né? Eu tinha que ter outro produto. Aí eu comecei a vender bijuterias. Eu comprava as pecinhas e fazia os meus próprios brincos. Fazia com miçanga, fazia colares. Então, eu sempre tive essa parte mais criativa. Eu acredito que por isso eu fui para o mundo da moda, né?
Então, eu tinha essa parte criativa mais aguçada, eu desenvolvi brincos. Aí eu ampliei meu público, parei de vender só a capinha, comecei a vender o brinco para esse mesmo público. Inclusive, eu falo isso nas minhas palestras hoje, que nós podemos ser diferentes e bons em qualquer lugar que nós estamos. Então, eu tenho clientes hoje, atualmente, hoje, que compraram de mim desde a capinha da régua. Então, eu sou a mesma pessoa, entende? A pessoa muito esforçada, uma pessoa com muita vontade, e as pessoas sempre viram isso. E então o meu produto foi mudando ao longo do tempo, né? Então comecei com a capinha, depois fui para os brincos, depois fui para as roupas de outras marcas e depois abri a minha marca própria. Então, com a maturidade, tanto do negócio quanto intelectual, quanto também de recursos, né? Pessoais, equipes, recurso intelectual também, ferramentas, o negócio foi crescendo. E eu gosto muito de falar, Mara, nas minhas palestras, sobre as pessoas não terem medo de começar pequeno. Porque cada experiência pequena dessa é muito válida. Então, Exato. Quantos anos faz que você começou? Tem 15 anos que eu moro em Palmas e tem 10 anos que eu empreendo. Então, porque tem gente que acha, né, Letícia, que precisa ter $1 milhão para abrir uma empresa. Não, vai no picadinho. Vocês vejam, olha, você que está ouvindo a gente, esqueci de falar, pode fazer pergunta para a Letícia ou para mim, ou algum comentário, eu também adoro. Vocês podem mandar pelo site, ou vocês podem mandar pelo WhatsApp no 31 98308 5976. E aí a pessoa acha que precisa ter $1 milhão para abrir uma empresa. Vocês veem que o objetivo da Letícia era R$200, que era para o pai dela não precisar mais ajudar, né, Letícia? Exatamente. E aí eu falo que às vezes quando a gente tem demais, às vezes a gente encontra desculpas demais ou medos demais. E às vezes quando a gente tem pouco, a gente não tem nada para perder. Então a gente tem muita vontade. A gente tem muita vontade. Então eu acho que é essa vontade que faz a diferença. É isso. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo, mas antes eu quero agradecer os mineiros que estão com a gente de BH, Itabira, Barbacena, Conselheiro Lafayette, Guatama, Betim, você dos Estados Unidos de Iowa, Guarulhos, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Pernambuco? Tem Goiânia e Pernambuco? Sabia não. Vespasiano, Minas Gerais. Fica com a gente vai para um breve intervalo e na volta a Letícia vai contar mais sobre essa jornada de empreendedorismo dela. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou, agora 12h16. Aqui em São Paulo tá frio. E aí, Letícia, como é que tá? Tá no mudo. Letícia? Eu acho que a Letícia não está ouvindo a gente. Bom, quero comentar que a Elite falou pelo site que ela se lembrou dos tempos da faculdade com muito esforço. Eliette, desculpa, Eliette. Ela falou que lembrou dos tempos da faculdade e com muito esforço ela realizou o sonho. Ela vendia paçoca. Acredita? Olha, eu ia ser sua cliente, Eliette, porque eu amo paçoca. Eu fazia o consumo, no dia das provas, a galera provou e minha avó me ajudou a produzir. Saudade. Fico feliz que te trouxe uma memória afetiva, né? Você viu, Letícia? Muita gente consegue arcar com as despesas da faculdade e empreendendo, né? Ali já tem público. Já. Mapear a necessidade, que é fome é unânime, né? Ela arrasou na estratégia. Exato. Obrigada, Eliette, por estar aqui conosco. E eu queria perguntar para você, Letícia. Eu perguntei, está muito calor aí? Está frio? Como é que está? Você está do outro lado do mundo, né? Sim, aqui Palmas. Estou em Palmas, Tocantins, capital mais quente aí do Brasil. Isso! Aqui faz calor o ano todo,
mas essa época é muito peculiar, muito boa para a gente, porque ela faz calor, mas ela tem um vento gostoso, então ela tem uma mudança de clima durante o dia muito bom. Então faz muito calor de dia e fica mais fresco à noite. Então são as noites mais frias do ano, que chega a 18 graus, no máximo. Nossa, que frio! No nosso dia a dia, a gente tem já o costume de viver com 35 graus, né? Mas agora em agosto e setembro a gente chega a 45, 48, bastante calor. Maria. Olha, a Bélgica entrou agora aqui, obrigada pela audiência, ela está aqui toda semana, muito obrigada. E eu quero te perguntar, aí você saiu, né, do mundo da universidade e fazendo coisas menores, e quando você falou, não, agora eu vou falar de moda, vou viver disso, como foi financeiramente para você começar? Então, antes eu quero contar um pouquinho, contextualizar como foi a decisão para eu começar a vender, investir na loja em si, né? Eu estava já no escritório de arquitetura, já era sócia do arquiteto, já tinha uma rendinha ali, eu já fazia meus 3.500 mais ou menos como arquiteta, então eu tinha uma renda, eu acredito que eu ia ter uma profissão interessante. Só que o que aconteceu, Mara? Eu não tinha tempo mais para criar projeto, de tanta cliente de roupa, porque eu era sacoleira, né? Então eu comecei a vender a roupa na faculdade, depois dos brincos, e era sacoleira, atendia os clientes em casa ou na minha casa, montei um pequeno estúdio em casa, e o tempo inteiro era cliente, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. O meu sócio falou assim, pelo amor de Deus, vai! E é esse ponto que eu queria falar para todo mundo que está nos ouvindo. Todo sonho, ele vem com uma decisão muito difícil. E para mim foi essa decisão de largar a carreira, né, de arquiteta, um sonho que eu tinha, estudo de 6 anos numa universidade, né, uma coisa muito difícil, com todas as greves, com todo o investimento, com todo o esforço que eu tive, abrir mão desse esforço para ir para algo incerto. Então, empreender é algo incerto, né? Então, é um investimento de maior risco que temos. Muito bom você frisar isso, né, Mara? Eu acho que como que a gente toma uma grande decisão, né? Olhando para dentro, olhando para o que eu sou boa de fato, o que eu gosto, o que me gera prazer, né? Então, vender, atender a cliente, vestir a cliente, a primeira grande necessidade no mundo da moda que eu quis atender, Mara, aqui na nossa região, é porque, né, nós somos uma região nova, é a capital mais nova do Brasil. Hoje a gente tem apenas 33 anos, então muita gente, quando ia comprar roupa aqui na minha cidade, ela falava assim, eu vou ter que viajar para São Paulo, nossa, aqui em Palmas não tem nada, vou ter que viajar para Goiânia. Então, o meu sonho era ter uma marca, ter uma loja que fosse o orgulho da mulher tocantinense. Eu comprei aqui, comprei na Let's Low, e agora eu uso. Então, eu comecei a trabalhar esse sonho. Falei, vou abrir a minha loja. Então, eu parei de trabalhar como arquiteta, abri minha loja, mas, Mara, sempre com o pé no chão. Eu não fiz um grande investimento. Eu sempre poupei, minha mãe sempre me ensinou a fazer planilha de caixa, fechamento de caixa. Olá, gente, vocês estão ouvindo? Acabei de colocar um stories falando sobre isso, Letícia. Independente se é a planilha ou no caderninho, eu sempre anotei as minhas vendas, sempre anotei as minhas despesas, sempre acompanhei passo a passo do que eu ia fazer cada mês, né? E olha que a parte financeira não é o meu maior talento. Eu sempre tive mentores, que eu acredito, Mara, que quando a gente não é bom em algo, a gente tem que reconhecer e buscar ajuda, né? Então, eu sempre ouvi muito a minha mãe, que é formada em economia, sempre tive o meu marido, que gosta muito da parte financeira e cuida da parte financeira da empresa dele. Então, eu sempre ouvi pessoas para tomar decisões. E aí, as minhas decisões eram, assim, pé no chão no começo, né? Então, abri minha pequena loja. A primeira loja, para você ter noção, Mara, eu morei lá, ainda dividi com mais 2 amigas a casa para eu rachar o aluguel. Muito bom, adorei! Montei a loja na frente e dividi, aí depois eu tive que ir expulsando as amigas. E a loja foi crescendo. Então, é essa questão de oferta e demanda, né? À medida que o meu público ia aumentando, a minha demanda ia aumentando, eu ia crescendo a loja. Aí eu comecei na garagem da casa, depois peguei a sala, depois peguei o quarto, depois peguei a cozinha, depois eu já não me cabia lá, só tinha minha cama. Aí eu tive que mudar. Aí foi onde eu mudei, reformei essa casa, fiquei por mais 2 anos. E aí, Mara, é até importante contar isso, quando eu ganhei meu primeiro grande dinheiro, que eu nunca tinha visto um número na minha conta, sempre tive ali pequenininha, fazendo faculdade, vivendo com a condição que eu tinha, e eu liguei para o meu pai.
e falei, pai, que acho que a gente tem que ir para as nossas raízes, para as nossas origens. Meu pai é militar da aeronáutica, sargento, e meu pai sempre falou assim, minha filha, investe seu dinheiro. Não investe tudo só no negócio, também pensa, compra alguma coisa. Na época, e a geração dos nossos pais, ela é muito voltada em imóvel, né? Meu pai falou, compra um lote, minha filha. E eu fui, e eu vi meu pai e comprei o lote. E atualmente a minha loja, a minha sede própria, é construída nesse lote que eu comprei, que foi meu primeiro investimento. Que bom, parabéns. Parabéns, Foi assim, um porque... passinho de cada vez, sabe, Mara? Isso! As vendas iam crescendo, a gente ia. Mas, assim, eu sempre tive muita vontade, sempre fui muito criativa, ousada. Então, eu sempre quis fazer as coisas da minha maneira. Então, para surpreender, para inovar. E eu acho que isso foi fazendo com que o meu público aumentasse, identificasse com a minha marca. E o importante é quem está ouvindo a gente, olha, pensa, começa pequeno, não precisa começar gigante. Hoje a gente vê muita gente assim, né, Letícia? Eu quero ser confeiteira, vai lá, já aluga um lugar, começa a fazer em casa. Receita. Já gera custo, né, despesa, sem estar faturando nada, né? Então, Letícia, você comentou assim que todo grande sonho, né, gera um frio na barriga, né? Sim, Eu não, porque quando eu decidi ir para o Instagram e ser mentora, educadora financeira, eu já tinha me aposentado. Então, eu já estava sussu. Aí eu falei, não, agora eu vou arriscar, porque eu nunca tive essa coragem que você tem, que você teve. Sim. Eu sempre preferia meu salário, meus bônus, meu PLR. Por quê? Porque eu sou de uma geração assim. Sim. Né? Você também, Mara. E também vai muito do perfil da pessoa. Eu sou uma executora nata, sou muito acelerada. Então, assim, você precisou se respeitar também, né? A maneira como você gostava de viver. Exato. Isso é nobre. É a gente olhar o que combina com a gente. Mas eu acredito muito na evolução pessoal e novos desafios. Sair da zona de conforto faz a gente evoluir muito. Acredito que esse desafio que você aceitou, né? Com certeza tem te evoluído muito, né, Mara? Puxa, eu adoro esse trabalho, adoro estar na rádio, adoro falar com as pessoas. Agora, antes de continuar, quem está ouvindo a gente, já vai lá, segue a Letícia, @Letícia Helena Coelho, né, Letícia? Isso mesmo. Lá no tem o arroba das minhas marcas, também para quem quiser conhecer, Letícia Helena com H. Isso. E você já fez palestras no Sebrae, foi isso? Sim, eu faço várias palestras, principalmente aqui na região do Tocantins. Faço, como a gente está falando aqui, contando a minha história também, inspirando as mulheres a terem coragem de começar pequeno. Inclusive, a minha palestra é isso: sonhe alto, comece pequeno. Isso aí. Tenha medo, né? Eu acho que a gente tem que ter um objetivo grande, todo mundo pode ter, mas se é da vontade, se combina com a pessoa, né? Mas não tem o problema de começar pequeno, porque é o financeiro, né, Mara? A gente sabe que a roda tem que girar, não tem? Então, tem que começar pequeno, os erros também são menores, mais fáceis de serem reparados, né? Sim, você aprende mais no processo, né? Você tem mais tempo para olhar o detalhe, participar de tudo, entender qual que é o caminho para seguir nesse negócio. É isso aí. Pessoal, a gente vai ter que ir para um breve intervalo. Continuamos esperando comentários e perguntas. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos. E a Gabriela de São Paulo perguntou para a Letícia: se pudesse voltar lá atrás, você trabalharia em outra área? Com certeza não. Eu fiquei refletindo aqui, eu ainda não tinha recebido uma pergunta como essa. Adorei, viu, Gabriela? E não me imagino em outra área, a não ser moda. Você se identificou tanto, né? Muito. Inclusive, quando eu me formei, a decisão de ir para a moda foi porque eu não sentia no meu coração uma paz em arquitetura. Eu sempre tinha um medo, uma desconfiança. Falei, se eu tenho esse medo, essa desconfiança em arquitetura, vou testar outra área para ver se eu recebo essa confirmação, se é isso mesmo. E hoje, com certeza, olhando para trás, não me vejo em outra área. E você faz palestras no Sebrae, faz em empresas também? Não, somente para o Sebrae mesmo, assim, para empreendedoras no mesmo segmento. Hoje, Mara, muitas pessoas aqui
elas querem empreender no segmento de moda também. E acaba que a minha história é uma motivação para elas também seguirem com a carreira. Então, acaba que eu vou mais em ambientes que tem mulheres que querem abrir suas marcas, ou suas lojas, ou empreender em segmentos semelhantes também. Muitas profissionais liberais também se inspiram, né, para abrir suas clínicas, para ter coragem de dar o primeiro passo. Então, é mais nesse sentido, ainda para empresas, não só para as minhas mesmo, que tem que fazer muitas palestras aqui dentro para deixar o time alinhado. Exato. Eu queria comentar com você que eu tenho uma dificuldade em entender esse segmento. Porque eu, como só penso em não gastar, né, não pode sobrar nada, eu fico pensando, a gente faz uma coleção, verão, primavera e inverno, né? Não, primavera, verão, outono e inverno. Isso. Não sobra roupa de uma coleção para outra? Como que faz isso? Sobra, com certeza. O que a gente tem que fazer como marca de moda é estudar os números. Então, assim, eu paro muito, Mara, para olhar o mix, olhar a minha coleção, o que eu tenho, o que eu tenho ofertado. Então, a cada coleção, eu tento deixar mais assertivo os produtos, tanto a necessidade do mercado, quanto os produtos que eu vendo bem. Então, eu olho a quantidade de vestidos que eu vendi no semestre passado, que eu vendi no mês passado, olho se o mercado tá bom. Então, eu faço muito essa análise antes de lançar as coleções e faço uma projeção de crescimento. Então, eu faço acompanhamento também de desempenho da coleção. Então, a gente tem uma meta ousada de vender 90% da coleção, né? Então, esse restante de 10%, a gente tem as queimas, que no final de cada coleção tem os saldos, né? Tá, então, mas, assim, você acaba perdendo menos. O meu mundo ideal, Mara, é eu ter uma marca mais assertiva, né? Mesmo que seja mais enxuta, mais assertiva, para a gente ter menos sobras de estoque. E eu acredito que o que faz sobrar menos? Ter uma identidade mais forte, e olhar para dentro, olhar o que você vende bem, o que você realmente precisa fazer. E hoje as marcas não podem abraçar o mundo, fazer produto só por fazer. Né? A gente tem que, de fato, entender se aquilo é o nosso know-how, se aquilo é o que o cliente precisa, para a gente evitar essas sobras. E assim, você falou, é muito importante, você olha o que aconteceu, né? Eu olho. Né? E aí você já tem uma base, como eu vou seguir? Sim. Tem que ter número, não dá para viver sem os números. A moda muda muito com o comportamento. Por exemplo, um fato bem interessante que aconteceu. Após a pandemia, a mulher começou a usar mais calça. Ah, é? Assim, por quê? Por causa dos moletons, uma roupa mais confortável, menos tão formal, né? A mulher... nós duas aqui, gente, nós estamos de short. Não, brincadeira. Ela ficou mais descolada, né? Então, acaba que ela começou a montar mais looks e querendo peças também que ela use mais vezes. Eu acho que a mulher está olhando mais para dentro, para o closet dela e pensando assim, essa calça eu uso com 3 combinações, 3, 4 blusas, então vou vestir numa calça e não vou vestir no vestido agora. Então, entendi. Antigamente a minha marca, por exemplo, eu lançava 12 vestidos por coleção, que a minha coleção é mensal. Hoje eu lanço 5 e lanço mais calças. Então, eu fui olhando para dentro também, sabe? Exato. Então, é bem importante a gente estudar o comportamento da mulher no mundo atual e olhar o que a gente vende bem, para projetar uma coleção mais assertiva. Legal. A Elisângela de Salvador, obrigada, Elisângela, por estar aqui conosco. Ela fala assim, você já viu aquelas empresas que possuem o produto sem marca e lhe oferecem para colocar a nossa etiqueta para que a gente tenha, vamos dizer, um produto próprio? Vale a pena? Depende muito do sonho da pessoa. Se ela quer fazer marca, não vale a pena, porque isso não tem identidade. A marca ela tem que ter o porquê. Por que eu vou criar aquela peça? Não é simplesmente uma etiqueta, não é uma logomarca. Porque isso é uma logomarca num produto. Compro lá um produto num lugar X, coloco a etiqueta. Isso é uma logomarca. Agora, quando eu quero criar a marca, eu tenho que criar uma identidade. Muitas vezes você não vai encontrar esse produto pronto, porque a cor é personalizada. Por exemplo, nossos botões são tingidos da cor dos nossos tecidos, para ficar muito caracterizado da nossa marca. Então, a gente não consegue fazer isso. Mas, se eu tenho um objetivo, por exemplo, Mara, eu quero, na minha marca, né, na minha loja de multimarcas, ou no meu pequeno negócio, quero ter um produto próprio, mas eu não quero investir numa produção própria.
eu quero ter só um produto próprio e eu quero ganhar dinheiro. Talvez dê certo. Por isso que depende muito do objetivo, né? Porque tem muita gente que faz isso para ter uma margem maior no produto, tá? Sim, depende do objetivo, né? Depende do objetivo. Exatamente. Elisângela, se ficou dúvida, volta, ou chama a Letícia lá no direct que ela fala com Pode você. me chamar no Instagram que a gente bate um papo. Você que responde, Letícia? Sim. Eu também respondo 1 a 1, menina. Tem dia que eu tô doidinha. Você também, né? Que você tem mais Tem dia que a gente não consegue responder no dia, mas depois a gente para e responde. Isso. O que eu queria te perguntar? Você já falou que você não teve dificuldade financeira, né? Porque você foi sempre trabalhando muito no picadinho, né? Sempre dando passo do tamanho que você podia, né? Não, já tive sim na pandemia. Toda empresa Sério? Conta pra gente isso. Sim, na pandemia a gente não tinha. Eu tinha acabado de abrir minha loja nova, então a gente tinha uma projeção de venda maior. A gente ficou 40 dias aberto e a loja fechou. Ai, então, foi minha primeira dificuldade, porque eu queria manter minha equipe para, né, tentar fazer um acordo com elas. A gente, como eu já tinha um time muito antigo, engajado, a gente conseguiu fazer um acordo entre, né, todo mundo para que a gente pudesse se manter e trabalhar. Então, foi muito difícil também na época, porque a gente tinha um preconceito de vender roupa em meio à pandemia. Mas aí a gente teve que usar com as estratégias que a gente tinha, né? Capital de giro, antecipação de cartão. E aí, com o tempo, eu fui melhorando esse fluxo de caixa novamente. São estratégias internas, né? Graças a Deus, não deixei de pagar nenhum fornecedor, não deixei de pagar ninguém, consegui vencer esses desafios, né? Que até então eu nunca tinha vivido. Valeu como experiência, né? Muita experiência. E como é para você, aproveitando que você tocou no assunto de colaboradores, né? Uhum. Porque é uma parte mais complexa da empresa, não é? Fazer gestão de pessoas, né? Sim, depois que você cresce, eu entendo hoje uma coisa. Eu não vendo. O meu principal trabalho hoje não é vender produto, é lidar com pessoas. Porque eu só vou crescer se eu tiver time. Então, encontrar as pessoas certas é bem desafiador e colocar as pessoas certas nos lugares certos também. Então, nessa jornada, eu fui me apaixonando por lidar com pessoas, por ter conversas difíceis, por ter conflitos para resolver problemas, que eram coisas muito difíceis para mim. E eu vi que aprender sobre isso, aprender sobre pessoas, sobre comportamento, sobre personalidade, foi muito importante na minha jornada. Então, hoje eu consigo fazer uma contratação melhor, consigo colocar as pessoas mais alinhadas em cada cargo, porque eu vejo hoje que eu só vou crescer, só vou continuar crescendo se eu tiver time. Exatamente. Tem gente tem empreendedor que acha que não, que a empresa é ele, não é. A empresa é um conjunto, né? Na verdade, se ele achar isso, ele não é nem um líder, né? Porque um líder, exato. Ele acredita que ele tem uma capacidade de fazer as pessoas crescerem através da habilidade dele. Então, a gente entende que empreender, a gente precisa de pessoas. A gente, né, o ser humano não cresce, né? O nosso tempo é 24 horas, pensa, se a gente fosse fazer tudo. Senão a gente não cresce, né? Mas como eu comecei pequeno, é um desafio muito grande também, Mara. A gente sair do operacional, eu era vendedora. Então, minha primeira grande dificuldade foi sair das vendas para ser a gerente. Então, o cliente sente, a equipe sente. Cada vez que você vai mudando de posição, é uma camada difícil de se romper. Mas que é necessária. Bom, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos para o último bloco com Letícia Coelho, empreendedora do segmento de moda. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos para o nosso último bloco e eu quero agradecer você de Santo Anastácio, São Paulo, Taboão da Serra, Tocantins, Palmas, Lauro de Freitas, Bahia. Obrigada pela audiência. E a Ronilda Letícia está perguntando qual o nome da sua marca. Chama Lilee, L-I-L-E-E.
Lilê Oficial no L-I... Instagram. Ok. Tem Instagram dela também, né? Tem Instagram. Repete de novo, por favor. Chama Lilê. L-I-L-E-E Oficial no Instagram. Vai lá, gente, vamos seguir a Letícia e a loja dela, hein? E eu quero perguntar para você, como você vê o futuro da moda, tendo em vista que a gente vê muita gente jovem, eu vivo com 30 peças, eu vivo com 40 peças. Como é que você vê o futuro da moda? Eu sei que isso são casos extremos, né? Uhum. Mas eu acredito que a moda, não só na parte de consumo, mas também na parte de produção de moda, ela tem ido para um lado mais consciente e com mais identidade. Então, eu acredito que as marcas que vão se consolidar no futuro, elas estão muito preocupadas com essa questão social, ambiental, e também preocupada com a identidade da marca. Então, acredito que cada pessoa, ela vai se identificar muito com uma marca específica, X. Não vai ser mais aquele, eu acredito, né, Mara, vendo assim bem o futuro. Não acredito que vai ser aquela quantidade de produto em uma marca só, sabe? Mas acredito que talvez grandes grupos com muitas marcas, que a gente já tem visto isso, Grupo Soma, Grupo Arezzo, adquirindo várias marcas, estão dentro de grandes grupos de moda, eles estão unindo a gestão, unindo o administrativo e o know-how, para que cada marca tenha a sua identidade. Então, acaba que essa pessoa que tem só 40 peças, ela vai se identificar com uma marca que tem essa linha, entende? Porque eu acredito que vai ter marcas para cada identidade, para cada estilo de se vestir. E a moda tem se fortalecido muito nisso. E eu acredito, sim, que a moda tem se tornado mais consciente, né? E o mundo tem gritado isso, tem gritado essa necessidade. E quem ignorar isso não vai se manter no mercado. Exatamente. É o tal do menos é mais, né? Acho que se você produzir certo, para o seu público certo, você vai ter cliente sempre. Uhum. E você não vai estar gerando uma demanda muito grande, usando demais dos nossos recursos, né? Exato. Então, eu acho que é fazer mais de forma mais assertiva. Exato. E a gente está terminando, e eu falei que eu ia pedir uma dica de moda para você. Vou fazer uma consultoria aqui, gente. Eu não gosto de gastar dinheiro com roupa e gosto de usar tudo que é básico. Uhum. Qual é a dica para mim, por exemplo? Com certeza, investir em peças atemporais. Né? Acredito que em tecidos bons, então se você não gosta de gastar muito, então invista em peças que têm tecidos com uma qualidade maior, que você vai conseguir lavar, que você vai conseguir guardar, armazenar, e ela vai ter uma durabilidade maior. Então, por exemplo, camisas sociais de tricoline, não sei se você usa camisa, estou vendo que você é colorida, acho que você é um pouco criativa também, né? Eu gosto de cor. Sim, talvez peças com cor, então assim, principalmente com cor, Mara, tecidos bons, porque vai manter a cor da peça à medida que você lava, à medida que você usa, né? Então eu acredito que é você investir em peças que sejam a sua cara, a sua identidade, peças básicas, como você falou, mas com uma qualidade que vai garantir a durabilidade dessa peça, porque você, pelo visto, não gosta de ficar comprando ou pesquisando ou olhando. Não. Né? Então, a durabilidade e a assertividade são muito importantes. Eu acho que estão me ouvindo. Exato. Eu procuro comprar pouco, mas com uma qualidade maior, porque eu não tenho paciência e não gosto de ficar gastando, entendeu? Então, quando eu compro, já compro para durar, né? Exatamente. Letícia. Dá muito também, né? Versátil. Exato. Obrigada. Letícia, quer dar seu último recado, suas redes, seus contatos? Quero agradecer a oportunidade de falar com você, Mara, de estar aqui com tantas pessoas falando um pouquinho sobre empreendedorismo, agradecer a todo mundo que mandou a pergunta, né? Gosto muito de interagir, de falar sobre negócios. Eu me chamo Letícia Coelho, minha rede social é Letícia Helena com H Coelho. Lá eu dou várias dicas. Acho que a gente não citou aqui, eu tenho um curso também de gestão aqui no Tocantins, né? E eu tenho essa missão de levar o Tocantins para o mundo. Quero fazer moda aqui no Tocantins. Espero que no futuro mais pessoas conheçam a minha marca para falar aqui do nosso estado, do nosso calor, gerar uma identidade muito forte através do vestir, através do Tocantins, que é um estado tão amado por mim. É isso aí. Letícia, muito obrigada. Quando vier a São Paulo, me avise para a gente tomar um café, hein? Pode deixar, vamos combinar.
Obrigada, gente, pela audiência, obrigada, Letícia, obrigada, Rádio Na Voz Delas, por todo o apoio de sempre. E terça-feira que vem a gente está de volta com mais uma história de empreendedorismo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, amém.